No gramado em que a luta aguarda, você sabe, meus amigos, que no teatro, quando os atores vão estrear uma peça, eles falam merda, que significa boa sorte, né? Então, boa sorte para mim, cara, pro Diego Iwata Lima, que volta ao canal. Que satisfação, Diegão, tudo bem? Tudo bem, Massa. A satisfação é minha. Vale dizer que eu fiz esse pedido para o Massa para voltar aqui onde eu me sinto em casa. A agenda está permitindo agora, então estamos de volta aí. E um dia eu vou bater lá no Palmeiras 1234 também à noite. Tipo, um dia falta Bora, alguém, tô me oferecendo aqui já. bora, você é sempre bem-vindo. Lembrando que esse vídeo tem o apoio fundamental do OneFootball, o link está aqui na descrição, certo? É só você baixar. E eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, toda terça-feira vai subir um vídeo. Nós estamos gravando agora 20 para 5. Então, toda terça-feira, às 6 da tarde, vai subir um vídeo do Massa com o Diego e o Lima, que não está mais no UOL, mas é jornalista e dos bons. Está conosco aqui para a gente conversar, falar de Palmeiras, entre outras coisas. Atualizando as notícias do dia, né? A Justiça decretou a prisão preventiva do Leonardo Felipe Xavier Santiago, que, de acordo com a Polícia Civil, o delegado César Saad confessou ter arremessado a garrafa que causou a morte da Gabriela Anelli, que foi sepultada agora pela manhã, e a gente, obviamente, lamenta tudo isso mais uma vez, né? E, Diego, cara, teve treino hoje no Palmeiras e a imagem que chega oficial, né, da TV Palmeiras, do Dudu conversando com o Abel, assim, os dois abraçados. Eles devem ser cheirosos, eu não sei, mas o que será que eles estão falando, hein, ô Diego? Olha, eu acho que essa imagem não foi escolhida ao acaso. Acho não, tenho certeza absoluta que essa imagem não foi escolhida ao acaso, né? Dudu é um jogador muito importante para o Palmeiras, acho que isso é inegável, mas não faz longe de fazer o seu melhor ano com a camisa do clube, né? É um jogador que ele vem apresentando muita inconstância, né? E eu acho que a ideia é colocar ali para mostrar que o clima tá bom, que o ambiente tá bom. Agora, se eu sou o Abel, eu vou falar com o Dudu, eu ia falar assim, Dudu, um pouco mais incisivo, cara, um pouco mais ligado no jogo, um pouco mais arriscando mais, vamos para cima. E se eu fosse o Dudu, eu ia falar para o Abel assim, pelo amor de Deus, para de me tirar todo o jogo. Que é uma história que é antiga, que é desde a época que eu estava no canal aí que a gente falava sobre isso, Dudu sai sempre. O Abel já cansou de explicar por que isso acontece, mas eu acho que não é porque o Abel falou que está certo necessariamente, né? Eu acho que no último jogo, por exemplo, aquela blitz de substituição no final realmente fez pouquíssimo sentido, né? Então, eu acho que há coisas a serem conversadas entre esses dois, com certeza, né? Mas eu acho que, independentemente do que foi a conversa, a escolha não é ao acaso, né? Eu acho que ali estão duas das figuras mais emblemáticas desse Palmeiras, né? O Abel, que dispensa qualquer apresentação, assim como o Dudu, né? Acho que ambos dispensam qualquer comentário acerca de quem eles são para o clube, né? E, enfim, eu acho que é para mostrar que os líderes o ambiente está tranquilo, o clima está bom, né? Mas eu, como eu sempre falo, eu acredito que esse Palmeiras está no fio da navalha, mas eu acho que diante de insucesso aí na quinta-feira, até bater na madeira aqui, diante do insucesso na quinta-feira, o Abel pode estar vendo aí uma situação bastante complicada para ele, né? E aí É, fica aquela incógnita para o resto da temporada, né? Esse é o ano em que o elenco do Palmeiras ele dá menos opções para o Abel, de todos os anos desde que o Abel chegou, né? Inclusive 2020, né? Então eu fico pensando aqui, o palmeirense é sempre catastrófico, né? Fico pensando na pior das hipóteses aqui, o que vai ser o Palmeiras na sexta-feira, né? Caso aconteça algo muito negativo na quinta. esse é um tema que a gente vai discutir a semana que vem, já com uma coisa mais clara, né? Porque senão a gente fica tentando adivinhar o que não está ainda na mão. O que a gente tem na mão é um elenco, um time que sempre reagiu bem, né? Ou na maioria das vezes conseguiu dar volta em resultados ruins, e um trabalho muito bom, muito bem feito pelo Abel Ferreira. Meu caro, hoje o nosso companheiro foi mais seu, nunca trabalhei com ele, Danilo Lavieri, escreveu uma matéria que era também já uma apuração minha. Falei ontem aqui no programa, no Palmeiras 1234, de que o Palmeiras não vai buscar a reposição do Navarro e também para o Tabata.
Bom, a Uhum. reposição do Tabata é o Luiz Guilherme. A informação que chega de dentro do Palmeiras é que precisa parar de falar a base é a base. Não é mais base, é tudo profissional agora e eles estão incorporados ao elenco profissional. Então, o Garcia é o reserva da lateral direita, o Vanderlei é o reserva da lateral esquerda, o Naves é o reserva da zaga, o Fabinho é um dos reservas do meio-campo, o Luiz Guilherme é o reserva do lado de campo do Arthur, apesar do Abel dizer que é meia, o John é o reserva do Veiga, o Hendrick é o reserva do Rony, o Breno Lopes, Deus nos ajude, é o reserva do Dudu, certo? E o Flaco também é o reserva do Rony, do Hendrick e do Rony. Esse é o elenco do Palmeiras. A gente estava conversando antes de uma lista que me mandaram, né? Não fui eu que fiz, até porque eu não me lembro de nada. O ano passado o Palmeiras perdeu o Mundial em Abu Dhabi. Foi ano passado, não foi? Foi em fevereiro. Foi verdade. Isso. E de lá para cá saíram Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Danilo Barbosa, Empereur, Kusevich, Daverson, Giovanni, Veron, Merentiel, Wesley, Jorge, Scarpa, Navarro e Tabata agora, Renan, Gabriel Silva, Jailson, que está machucado, mas voltou, a Tuesta está fora, além de Lucas Lima e Borja, que, graças a Deus, não pertencem mais ao elenco. Alguns chegaram já foram. Aqueles que chegaram e ficaram, Arthur e Rios, e o Richard Rios, e subiram o Hendrick, o Luiz Guilherme, o John, definitivamente Garcia, Vanderlan, o Naves e o Giovani, que subiu, mas saiu. Saíram 18 jogadores, chegaram 7, e mais o Murilo, né, que também chegou. Saíram 18, chegaram 3 e subiram 7. Uhum. Vem cá, meu amigo, é isso mesmo, porque me parece que dentro do Palmeiras, me parece não, é informação, o elenco é jovem e que vai ser assim, com talvez a possibilidade de a contratação de um jogador para repor o Danilo. É isso mesmo. A gente tem que se acostumar com isso. É isso mesmo, Massa. Como você bem falou, eu não saí do UOL totalmente, não estou participando dos programas, eu saí do setorismo do Palmeiras, né? Isso. Que é viver o dia a dia do clube ali, para quem não conhece esse termo, né? Então eu não vivo mais o dia a dia do clube, mas a gente sempre vive o dia a dia do clube porque a gente torce, né? Mas eu converso com as pessoas, a informação que eu tenho é que o Palmeiras realmente não vai buscar, não esperem grandes contratações do Palmeiras. Esse é um disco riscado, né? Parece que a gente fala isso sempre. Eu lembro quando eu comecei a cobrir o Palmeiras pelo UOL, e aí eu ganhei um público totalmente novo, que não me conhecia, né? E eu era xingado constantemente como o cara que estragava os castelinhos de areia, porque eu falei que o Coutinho não vinha, no primeiro dia que falou, eu falei que o Coutinho não via, por exemplo, que foi o nome que disseram que vinha, entre outros aqui, que eu não me lembro agora, mas eu passei bons dias vetando nomes, porque a informação que eu tinha, esses caras não vêm, porque a diretoria do Palmeiras trabalha com a seguinte premissa, né? O Palmeiras é um time campeão, um elenco forte, campeão, e um 11 muito forte que não precisa ser reforçado. Em vez disso, a diretoria do Palmeiras trabalha para manter jogadores. Então, você conversa com a diretoria, o que eles falam para você é assim: você acha que é barato renovar com o Rafael Veiga? Você acha que é barato renovar com o Zé Rafael, ou com o Everton, ou com o Marcos Rocha, ou com quem quer que seja? Às vezes é mais caro renovar com esses caras do que você trazer um jogador de fora, com a vantagem que esses jogadores que já estão no grupo, eles já estão adaptados, eles já são escolhidos pelo Abel, né? E, enfim, só que você tem que renovar o contrato, você paga luvas, você dá aumento de salário, é só pegar o salário do Dudu, que é um cara que teve o contrato renovado, né? Já é um jogador que não é jovem, teve o contrato renovado e está ganhando um salário muito alto, que nem vou entrar no mérito se ele merece ou não. Mas o fato é que o salário dele é muito alto. Se você tirar o Dudu do time, por exemplo, e você trouxer um jogador mais barato, você vai, de repente, fazer uma economia, pode até trazer um jogador mais jovem, mas o Palmeiras ele trabalha com a cabeça de Real Madrid. Contratar pouco, manter o elenco por bastante tempo. O Real Madrid você pode ver que é bem por aí, né? Eles não trazem muitos jogadores, eles vão fazendo renovação aos poucos, e essa é a inspiração do Palmeiras.
É contratar pouco porque eles acreditam que o grande fator de desempate é a comissão técnica, é o Abel. O Palmeiras é o Abel e mais 11. Essa é a cabeça da diretoria. É o Abel e mais 11. Eles acreditam que outros elencos que são, de repente, mais qualificados, vamos pegar mais bem qualificados, vamos pegar o Flamengo, vamos pegar o Atlético, por exemplo, eles têm um elenco talvez melhor que o do Palmeiras, tem, mas na soma, elenco mais comissão técnica, eles perdem para o Palmeiras. E o Palmeiras ganha e ganha com uma larga vantagem na visão da diretoria do Palmeiras. Por isso que o Abel ganha o que ganha. Mais uma vez, ninguém está dizendo que ele não mereça, mas a diretoria do Palmeiras paga caro pelo Abel porque acredita que o Abel é a grande diferença. E eu concordo com a diretoria do Palmeiras nesse sentido de que ele faz diferença. Pois é, cara, mas eu ouço muito essa expressão. Né? A direção do Palmeiras se esconde atrás do Abel. Mas ela se esconde atrás do Abel ou ela mantém o Abel porque o Abel é bom? Ela mantém o Abel porque o Abel é bom. Tem os dois lados, quer dizer, e existe sim, até existia, antes dessa história do João Martins, existia assim, um grande otimismo das partes para uma renovação de contrato do Abel, pelo menos até dezembro de 25. Lembrando que o contrato dele termina em dezembro de 24, quando em tese não, quando vai terminar o primeiro mandato da Leila Pereira, e certamente ela vai, até agora, ela vai ser reeleita para mais 3 anos, não é? Então, assim, é uma folha cara, não é barata, né? E a gente vê, cara, que tem jogadores, é uma média de idade bem baixa, talvez seja maior, a menor média, né, do futebol brasileiro. E o Palmeiras disputou 2 títulos esse ano e ganhou 2, os 2. No brasileiro está distante. Tem uma situação para reverter aí na Copa do Brasil, na quinta-feira contra o São Paulo. Cara, eu, sincero e honestamente, acho que o Palmeiras precisa de 2 jogadores, cara, tá? Para agora. Não é para o ano que vem, vai renovar, não vai renovar com o Marcos Rocha, é outra história. O Vanderlan e o Garcia não estão prontos. A avaliação é da comissão técnica e do Palmeiras institucionalmente. Esses jogadores, segundo eles, estão prontos. Se um deles tiver que entrar na final da Libertadores, ele vai entrar, ele vai escalar. Ok. Mas a gente observa no jogo que os moleques entram com 40 minutos. Né? Foi assim. Quando o São Paulo demorou até os 30 para mexer. Lá no jogo do campeonato da Copa do Brasil, né? Demorou para mexer. Né? Agora, contra o Flamengo, demorou para mexer. Então, parece que vem uma convicção do lado de lá para cá que a gente não confirma no jogo, Diego. Entende? Tem uma contradição aí. E o torcedor percebe. Mas se ele confiasse na base, ele põe o John para jogar de cara. Os moleques jogaram uma bola aqui, ó, lá em Curitiba. Ficou tudo em terceiro plano, nem em segundo, né? Porque depois da história do sistema. Mas o Palmeiras jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Poderia ter até feito o terceiro gol com um homem a menos. Depois que deu aquela balançada, o time se aprumou de novo, jogou bem e poderia ter feito o terceiro gol. Conto para você, porque eu lá estava. Assim como estarei lá em Porto Alegre, no jogo contra o Internacional. Porque aqui, amigo, eu não abandono o Palmeiras. Nunca abandonei no rebaixamento, né? 16 anos de fila, não vai ser agora. Mesmo que tome aí uma tunda na quinta-feira, não interessa. Palmeiras é Palmeiras e eu vou atrás dele. É isso. Então, você percebe essa contradição? Sim. Não é? Uma coisa que a gente escuta bastante da torcida, né, é que o elenco do Palmeiras é curto. E eu rebato isso. O elenco do Palmeiras não é curto. O elenco do Palmeiras é jovem. Essa é a grande questão. E aí vai ao encontro do que você está falando. Porque a gente citou aqui jogadores seu reserva, jogadores seu reserva, jogadores seu reserva. Muitos deles são garotos. E aí o que acontece é que a comissão técnica parece não ter essa confiança que eles deveriam ter se esses são de fato os suplentes, né? Se o suplente do Dudu é de fato o Breno Lopes, tem que entrar o Breno Lopes. Se o suplente do Veiga é o Luiz Guilherme, se o suplente do Rony é o Hendrick, esses jogadores têm que entrar com o tempo de mostrar trabalho, mostrar serviço.
Desses reservas todos que a gente mencionou, o que jogou mais tempo foi o Vanderlan, né? Até porque o Piquerez ficou alguns jogos fora. Foi muito bem. Foi muito bem. Então, eu acho que alguns caras eles já testaram e aprovaram. O Vanderlan é um deles. Eu acho que é um cara que já está pronto, é um cara que não tem mais contestação. E eu acredito até que, do ponto de vista técnico, ele seja até mais jogador. Uma expressão que o Renato da ESPN usa muito, que eu gosto, é que o teto do Vanderlan é mais alto que o do Piquerez. Então, o Vanderlan, quando ele chegar no pico dele, o pico dele é mais alto que o pico do Piquerez. Mas o Piquerez também é um bom jogador e, nesse momento, merece ser titular. Mas, se a gente for pegar os outros reservas, os outros garotos, né, eles não estão no mesmo patamar. Né? O Luiz Guilherme é um jogador que tem a confiança, tanto que ele já subiu para o profissional muito jovem também, mas não é um cara que o Abel confie totalmente. O John John é a mesma coisa. Embora todos entrem bem, eles entram com pouco tempo de mostrar alguma coisa de fato, né? E como você falou, em Curitiba eles fizeram um grande jogo. Eles foram muito bem em Curitiba e poderiam ter saído com resultado positivo, o que mostra que esse time ele está precisando de um amadurecimento. Ele não está necessariamente precisando de uma longa lista de reforços. É que esses jogadores que a gente citou são jovens, eles não estão prontos. Na visão, o que parece é que eles não estão prontos na visão da diretoria, porque da comissão técnica, senão eles entrariam com mais tempo, né? Uma coisa que eu acredito também, Massa, é que por conta desses jogadores serem muito jovens, hoje tem muito pouca competição dentro do elenco. O Dudu não vai perder a posição para ninguém. Essa que é a questão. Não existe corpo mole. Ninguém está dizendo que o Dudu está fazendo corpo mole. Ou que o Veiga está fazendo corpo mole. Ou que o Piquet. Não é isso. Mas se não tem competição, diminui a competitividade, naturalmente. Diminui a competitividade, porque você... e não é uma coisa consciente. O cara fala assim, eu vou relaxar aqui porque eu sou o titular. Não é isso. É que o clima torna-se menos competitivo, até porque os garotos eles olham para o time titular e falam, pô, eu não tenho espaço ali. Minha hora vai chegar, mas não é agora. Eu gostaria, por exemplo, de ver que a hora que o Luiz Guilherme começar a ficar puto que ele não está entrando. Hoje ele não está puto que ele não está entrando, que ele está entrando pouco. Porque é o momento dele entrar pouco mesmo. O John John é a mesma coisa. O Garcia, o Vanderlan, o Naves, então, e o Fabinho nem conta. Esses caras, realmente, eles sabem que o momento deles não chegou ainda. Então, eu acho que isso acaba gerando... Eu não quero dizer acomodação, porque passa a impressão de que é proposital, ou que os jogadores estão relaxados e de chinelinho. Não é nada disso. Não é isso. É que o clima dentro do grupo... Você pega o grupo que tinha no passado, você tinha o Felipe Melo, que era um reserva, que estava toda hora no calcanhar dos titulares ali para ganhar a posição. É um jogador que a qualquer momento podia entrar e roubar a posição na zaga e roubar a posição de volante. Ele estava ali no time. O Patrick de Paula disputava a posição com o Danilo tinha que manter um bom nível, porque o Patrick de Paula podia entrar, né? E assim sucessivamente, né? Então eu acho que a partir do momento que você diminui muito essa competição, né? Por exemplo, o Wesley estava sempre sondando o time titular, o Verón, quando estava sempre sondando o time titular. Se o Abel ficasse puto, ele colocava o Davidson para jogar de vez em quando. Isso era muito, muito claro, né? Isso era muito claro que havia essa competitividade dentro do grupo. Dessa vez não tem. Então eu acho que isso cria um clima menos favorável a que os jogadores se motivem, né? O slogan desse ano da diretoria é vamos fazer o mesmo, mas melhor. Também achei que é infeliz. Não vamos fazer o mesmo, mas melhor. Vamos fazer melhor e melhor, sabe? Porque não é para fazer o mesmo, é para fazer melhor, né? Mas, de fato, é uma situação que, enfim, a gente citou vários jogos, a gente citou um jogo aí que poderia ter ganho do Atlético Paranaense, poderia ter ganho outro, tem 3 ou 4 erros de arbitragem, a bola que entrou contra o Bahia, e a gente estaria falando de uma situação completamente diferente, né? Hoje o Palmeiras estaria numa situação completamente diferente, estaria ali a 3, 4 pontos do Botafogo, com um jogo para fazer ainda no retorno, em que vale a ser fora, tanto faz, né? Então eu acho que tem esse ponto também dentro do elenco, que eu acho que complica um pouquinho. Mas o Palmeiras esteve muito perto de obter os resultados, colocaria em um lugar muito mais confortável também. Sem dúvida. Bom, pessoal, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, tem um recurso também que é o chamado gostei, o gostei demais. Então você pode também, se você quiser, contribuir com a gente aqui e deixar o seu gostei demais da forma que você achar
Legal, certo? Bom, ô Diego, queria te mostrar um negócio, cara. Olha Olha, que legal, rapaz, que eu quero te mostrar. Eu vou te dar 10% para você comprar o que você quiser lá na Joma. É só você entrar no site da Joma, dá uma olhada que aí. beleza, Olha hein? que Olha lá. beleza, cara. Ó, agora piorou. Aí Não, tá não, aí barato aqui demais. entrou eu. Eita, nós, Paulo Massini. Aqui, ó. Olha Aí, que lindo, ó. Camisas de futebol para você, é, se você quiser. Na Joma tem, olha, da Atalanta, Atalanta do Havaí. Atalanta 1, 2, 3, tem do CSKA, camisa do Anderlecht, olha que bonita essa camisa do Anderlecht. Tem chuteira para society, tem para futebol de salão, masculino, feminino. Então é só você usar o cupom Massini10 e você vai ganhar 10%, tá bom? Camisa do Norwich City, camisa, ó, tô falando inglês bonito, hein? Ó, para quem Bonito. falava One Futebol, né? Tá melhorando. Camisa Joma Swansea, olha que bonita aqui do lado direito. Chuteira, tem o que você quiser, todos os esportes, ó, para quem joga beach tênis, olha que beleza, ó. Olha só, tem tudo para você na Joma. É Massini só 10 você. tudo junto? Oi? Massini Massini 10. 10. Vou Isso. entrar, hein? Massini10 é o cupom, e aí você vai ficar feliz da vida com a gente aí, com a Joma, que tem patrocínio, inclusive, grandes tenistas, a Bia Haddad, enfim, que fez foi muito bem lá em Wimbledon também, mas machucou o quadril, que é um lugar onde os tenistas geralmente sentem muita dor. Bom, o quadro, meu querido, o quadro que nós estamos fazendo não tem nome. Então você pode sugerir através dos comentários. Deixe seu comentário, sugira um nome para o nosso quadro. A gente pensou no conteúdo e não pensou no nome. Somos jornalistas e não marqueteiros. Mas eu estava pensando aqui, podia ser Jumbo e Japa, mas aí é meio fora de contexto, né? Fica meio agressivo nesse mundo, nesse É, mundo. pode ser cancelado de repente, né? Exatamente. Então, assim, Jambo e Ruivão, sei lá, vamos arrumar um nome Vamos aí pensar, vamos legal. pensar. Se Vamos ninguém pensar sugerir, a gente coloca aí isso. Massini Marada e vamos que vamos. Isso, vamos sugerir aí um nome para o quadro, porque a gente vai estar aqui terça-feira para discutir essas questões em 30 minutos, que é um tempo bacana para você ouvir, ver, enfim, voltar, brigar com a gente, mandar sugestões, concordar, discordar, enfim. Bom, ao que se avizinha no mercado da bola, que é outro tema maravilhoso, a possibilidade novamente de contratar o Jean Lucas, lá do Monaco. Uhum. Ouvi isso de um companheiro hoje, na hora do almoço, né? Que a questão do Wallace lá, toda vez que o Palmeiras vai em cima, aumenta 1 milhão de euros, né? O Dinese. Que tem um outro complicador aí, né, Diego, no mercado da bola, que é o mundo árabe, que está vindo com tudo, né? Então a galera está Sim. também esperando um pouquinho para decidir o que fazer. A galera está esperando para decidir o que fazer. Talvez vender o jogador mais tarde, perto do fechamento da janela. Mas o nome que eu tenho é do G. Lucas, que parece que está conversando. Mas o Barros conversa, monitora, né, primeiro, namora, não, monitora, namora, pega na mão, beijo no rosto. Na hora H, parece gordinho na balada, vira amigo. Aí não dá, né? Eu não consigo falar com o Barros. Olha, eu fui para Assunção, o Barros não estava. Ele estava, mas não tive acesso. Eu fui para BH, o Abel tomou o celular do cara lá, eu conversei com ele 2, 3 palavras, não deu. BH não, foi BH? Foi BH. Foi BH. Aí depois eu fui para Curitiba e, e veio aquela história do sistema: derruba tudo, vai embora, sai andando, vira as costas para mim, sai andando. Como é que vai fazer? O Palmeiras precisa um pouco mais de agilidade, né, cara? Porque estão falando aí 11 milhões de euros pelo Wallace. É dinheiro, é bastante dinheiro, eu entendo, são 55 milhões de reais. Mas não vai pagar à vista, né, bicho? Não vai pagar à vista. Ninguém paga Não. nada à vista, a não ser acho que nem os sauditas estão pagando à vista. Isso. É,
A gente até comentou no começo ali, né? O Palmeiras precisa de dois jogadores, né? Acho que um é o volante, né? E o outro seria o meia, na sua visão? Como é que você vê isso? Na minha visão, alguém para quando precisar, você empurrar, inclusive, o Veiga para mais para o lado. Lembra quando ele revezava com o Scarpa? Sim, Se sim. tivesse um cara que pudesse entrar com característica diferente, mais insinuante, com mais drible, né, com mais um contra um, diferente do Veiga. Né? O Veiga não é esse jogador com essa, não é porque ele está jogando mal, não. Eu sou fã do Veiga. O Veiga é um baita Uhum. jogador, é um craque, na minha visão. Mas algum com característica diferente, né? E um 5, cara, tipo Fernandinho, assim, não ele, mas a figura dele, alguém com experiência internacional, que tenha jogado em campeonatos grandes, que possa vestir a camisa, cara, e falar para o menino, trazer o Zé de novo para a posição dele, e falar para o menino, para o Rios e para o Fabinho, falar, neném, olha, vamos andar, porque não tem jeito. O engraçado, né, que você descreveu um jogador aí que é o Felipe Melo, né? Na verdade, o Felipe Melo passou um pouco da idade, mas ele é É, exatamente esse jogador, né? Um 5, um cara que pode acalmar o jogo ali, que poderia. Não acho que é o jogador que o Palmeiras precisa, não é o Felipe Melo, mas é um jogador com aquelas características talvez um pouco mais tranquilo, né? Um cara um pouco mais tranquilo. sim, Sim, falta esse jogador. Eu acho que o Zé Rafael, por melhor que ele seja, por melhor que ele tenha se adaptado à função, porque ele se adaptou muito bem à função, não é exatamente a dele, né? Então ele comete alguns deslizes que ele cometendo como 8 não dava esse problema. Ele perdeu uma bola como 8, tinha uns 5 para chegar, e o Danilo cobria bastante ele, né? E ele cobria bastante o Danilo, eles tinham um sistema de cobertura muito bom. O Gabriel Menino não dá essa cobertura para ele. Não dá essa cobertura para ele. Então, se ele perde a bola, ele é praticamente o último cara entre os zagueiros para perder, né? Então fica uma situação complicada mesmo. O Zé é imprescindível. Se o Zé quiser jogar no gol, acho que tem que achar um jeito de jogar no gol, na lateral. Esse cara não pode sair do time. Eu acho que muito do que está acontecendo com o Palmeiras é porque o Richard Rios, na comparação com o Zé Rafael, perde muito. Isso não é necessariamente uma crítica ao Rios. Eu acho que a gente está comparando com talvez o jogador hoje mais importante do elenco, ali pelas características, né? Mas o Palmeiras perde muito sem o Zé Rafael, inclusive em referência técnica, né? Ele é um cara que faz muita diferença nesse sentido também. Esse volante precisa trazer e esse meio. Eu também estou contigo, Márcio. Só não sei se eu talvez não traria mais um atacante pela ponta. Eu, particularmente, gosto do Breno Lopes. Eu sou muito fora da curva, mas eu era muito fora da curva com o Scarpa e eu também estava certo. Então, você que está me xingando aí do outro lado, xingue um pouquinho menos, porque o único cara que defendeu o Scarpa que eu conheço desde que começou a temporada do ano passado fui eu. Então eu estou me gabando aqui porque dessa vez meu olho estava certo. E o Breno, claro que não é a mesma coisa que o Scarpa, mas eu acho que existe uma crítica mais pesada ao Breno Lopes do que deveria. Primeiro porque poucas pessoas entendem que ele entra mais para defender do que para atacar. A função dele é muito mais preenchimento de espaço do que para atacar. E depois porque ele não é um jogador vistoso, de marketing, de dribles, mas ele é um cara que comete muito poucos erros. Você não vai esperar a genialidade dele, dificilmente ele vai ser genial, exceto aquele gol de cabeça lá. Ele não fez nada de gênio mais na carreira dele, mas ele erra muito pouco, ele erra muito pouco passe, ele erra muito pouco desarme, ele erra muito pouco cruzamento. Vale lembrar que talvez o lance mais espetacular da história do Allianz Parque teve o pé direito dele cruzando para o Rony fazer o gol de bicicleta. E se você pegar grandes momentos do Palmeiras, que com ele em campo, ele participa bem do jogo. Então eu acho também que o Breno é muito criticado porque a diferença, né, de expectativa é muito grande, né? Mas houve um tempo em que, por exemplo, ano passado o Wesley entrava, mas era melhor entrar o Wesley ou era melhor entrar o Breno Lopes? Então a gente preferia o Wesley muitas vezes, mas o Breno Lopes entrava e errava muito menos. Para mim, o caso do Breno Lopes é um caso muito parecido com o do Davidson, assim, no sentido de que o Davidson era muito mais reconhecido por ser louco, todas as letras, do que por fazer gol. E aí o pessoal vem com, ele é peladeiro, ele é ruim tecnicamente. Ele não era peladeiro e nem ruim tecnicamente, ele era louco. Isso ele era. E o Breno ele Lopes, é louco. ele é louco. E o Breno Lopes também não é ruim tecnicamente e também não é louco, mas ele não é um craque. Então eu acho Não. que essa é a expectativa da torcida, né? Ele jogou muito bem lá em Curitiba. Talvez É tenha um sido cara que cumpre. uma das melhores partidas dele Sim. com a camisa do Palmeiras.
Concordo. Bom, meu querido, chegou a hora da gente encerrar. Antes da gente ir embora, quero apresentar para vocês a BetSat. Faça aí, coloque o seu celular nesse QR Code, você vai ter as melhores condições do mercado. Se você colocar até R$ 1.700, você recebe o dobro para fazer a sua aposta, para você brincar com o futebol, que é a coisa que a gente mais gosta. Então, vamos palpitar aqui, Diego. Uhum. Palmeiras e São Paulo, quem passa? Passo Palmeiras. Corinthians e América. Passo Corinthians. Atlético Paranaense e Flamengo. Passo Flamengo. Grêmio e Bahia. Esse eu acho que é o mais que tá mais enroscado aí, mas eu acho que vai passar o Bahia. O Bahia? Eu Um a acho. um lá na Fonte, 1-1. Agora o Grêmio joga em casa. Eu acho Passa que o vai Bahia, passar o então. Bahia. É só feeling, só feeling. Beleza. Então aí, ó, para o Diego nós teremos Flamengo e Bahia, Palmeiras e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Coloque seu celular aqui para escanear e você vai lá direto para a BetSat, faça o seu cadastro e brinque à vontade em palpitar. Tem tudo, Fórmula 1, tênis, corrida de cavalo, camelo, tem tudo, cara. BetSat você encontra de tudo. Bom, Diego e o Atalima, eu vou deixar o fundo preto para a gente encerrar com homenagem à Gabriela, pelo menos um minutinho, para que a gente não fale nada e pense em o que nós todos podemos fazer para diminuir, ou acabar não vai, mas para diminuir esse clima tóxico do futebol brasileiro. É muito duro, é muito difícil ter que lidar com isso. Esse ano já são 7 mortes, resultado em decorrência do futebol. E eu acho esse número assustador. Obrigado, Diego. Até a próxima. Até terça, hein, querido? Obrigado, Márcio. A gente se fala na terça-feira. Não, nos falamos antes, mas até terça-feira. Terça-feira, às 18 horas, o quadro que não tem nome, nos ajude a encontrar um nome, estará de volta. Valeu, pessoal. Até mais.